literatura pode ser uma obra de ficção, autoficção, biográfica, de luta, resistência. Os livros podem contribuir para a transformação das pessoas, da sociedade, por exemplo, a emancipação feminina? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre todos esses assuntos, eu tenho o prazer de receber aqui hoje a escritora, educadora popular e freira Maria Valéria Rezende. Ela escreve desde criança, mas só publicou o primeiro livro aos 59 anos. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite aqui. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, inclusive para mim. Estar em Belo Horizonte, estar em Minas é uma alegria enorme, porque é reviver um pouco a melhor parte da minha infância e adolescência, quando eu passava as férias aqui na casa dos meus avós. Maravilha. 4 meses por ano, uma maravilha. Alegria para nós também recebê-la aqui. E para me ajudar a entrevistá-la, vou ter o auxílio luxuoso aqui hoje da juíza Vanesca de Araújo Leite, da comarca de João Monlevade, no leste de Minas. Obrigado pela parceria. Eu que agradeço, para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje com Maria Valéria, que é uma escritora realmente atemporal. Vamos conhecer então um pouco mais. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Professora, escritora, freira, Maria Valéria Rezende. A senhora já fez muitas coisas na vida, né? E quando começou a escrever não parou mais. A senhora conta histórias vividas ou histórias inventadas? Olha, eu tenho certeza que a minha cabecinha nasceu vazia. Então, tudo que sai é porque entrou. Agora, a gente vê a realidade muito parcialmente, né? Você vê, nossa visão... Qualquer gato enxerga no escuro coisa que a gente não consegue enxergar. Qualquer cachorro ouve som que a gente não ouve. Ou seja, os nossos 5 sentidos são limitados. A gente não vê a realidade toda, a gente vê parte dela. E o resto a gente completa com a imaginação. Eu acho que não existe fronteira entre a imaginação e a percepção, nem entre a imaginação e a memória. Então, sabe... as coisas, o que eu escrevo, eu tenho certeza que eu recebi dos outros. Eu sempre digo que eu gostaria de ter na capa dos meus livros um pergaminho que se desenrolasse assim, com os nomes de todo mundo que me contou suas histórias. Seria outro livro, né? Porque eu como educadora popular freiriana, que eu tive a sorte de muito cedo na minha vida encontrar Paulo Freire, conhecê-lo pessoalmente e tudo... A minha principal ferramenta de trabalho sempre foi a pergunta. Porque o educador popular freiriano, o que ele faz? Ele pergunta para o outro qual é a sua experiência, qual é a sua visão do mundo, que muitas vezes jamais ninguém lhe perguntou. Então, que ele nunca pôde dizer. E na hora que ele diz a sua experiência, ela se torna mais objetiva e ele pode refletir sobre ela e repartir com os outros e encontrar. Então, eu passei a vida ouvindo história do povo de todo canto. Depois, por conta dessa mesma formação minha como educadora popular, eu acabei dando a volta ao mundo 4 vezes, sem nunca pagar passagem, convivendo sempre com a população nativa, né? E isso é uma coisa absolutamente... muito especial. Um privilégio, né? Que me dá histórias... Eu vou morrer e não vou acabar de contar todas as histórias que eu poderia contar. E por isso vai viver muito. Doutora Vanesca, por favor, a participação da senhora. Bom, a literatura, ela foi o início da minha trajetória pessoal do combate, inclusive, à violência doméstica, que é um trabalho mais específico que eu faço hoje. E hoje está em alta a questão das autoras mulheres, né, publicada. O que a senhora entende que a literatura pode contribuir, inclusive, para o combate à violência doméstica? Eu acho que é absolutamente fundamental a literatura, porque muitas vezes as mulheres, a experiência de vida das mulheres fica em segredo. Porque não está certo dizer nada disso, é uma vergonha. Então, muitas vezes as mulheres sofreram anos e anos e anos violência doméstica, tanto a violência física quanto a violência simbólica, né? Cala a boca, você não sabe de nada, você... não é?
E eu acho que contar essas histórias e descobrir que as outras, que não sou só eu, não é defeito meu, não fui eu que não soube escolher, não sou eu que sou a que merece uma coisa dessa, mas que acontece com uma imensidão de mulheres. E isso é muito importante para libertar a capacidade de luta e de protesto. E eu acho que a literatura ela ajuda a isso também. Tanto que é uma temática que tem aparecido muito na literatura mais recente nossa, né? Porque justamente é um momento em que isso tem que sair, né? Agora, a senhora tem assim, podemos dizer que a senhora tem múltiplas vidas, né? Além dos próprios personagens, ou às vezes autoral, enfim. A senhora também, além de escritora, educadora popular, freira, enfim. São situações, experiências que trazem transformações. O que mais transformou a senhora? A literatura, a educação ou a vida religiosa? Olha, na verdade as três coisas se expressam através do mesmo tipo de ação e de experiência. Porque, como religiosa de uma congregação que fez uma opção pela vida em pequenas comunidades inseridas no meio popular. O que ser religiosa da minha congregação já incluía necessariamente conviver com a população mais pobre, mais maltratada, mais necessitada de justiça e de apoio. Então, e por outro lado, a minha maneira de intervir nessa realidade, que foi sempre inspirada por Paulo Freire, que eu conheci quando eu tinha 18 anos, foi muito uma sorte que eu tive. A minha ferramenta de trabalho é a pergunta. Então, eu corri mundo perguntando para o povo, e o povo mais sofrido e mais pobre, qual a sua experiência de vida e quais as suas aspirações, né? Então, essas três maneiras de estar no mundo, no meu caso, elas se entrelaçam completamente. Então, é isso. Muito bem. Doutora Vanesca, que pergunta só vai ter para ela agora também? Vamos perguntar, né? Certo. No livro O Voo da Guará Vermelha, ele traz muito essa questão da cura pela escuta, né? Entre os personagens, sim, um contando a própria vida, né? Para o outro. A senhora disse que sempre se encantou muito pelas perguntas. Essa escuta que vem das perguntas, a senhora também acha que tem um papel relevante? É fundamental, viu? Inclusive até hoje. Você sabe que a minha casa, ela dá para 3 ruas, é uma ponta de um. Então, no fundo, a parte do fundo da casa é o meu escritório, é onde eu passo o dia escrevendo, trabalhando, lendo. E então, na parede, eu fiz uma faixa de cobogó. E muitas vezes eu ponho um tamborete encostado no portãozinho que sai e fico ouvindo o que dizem as pessoas que passam na rua, que eu não sei quem é, e eu ouço uma frase, porque eles estão caminhando, sabe? Porque eu não sei viver sem tentar ouvir os outros. E é um ouvir, por exemplo, se eu entrar num café, num boteco para tomar um cafezinho, e se tiver só uma mesa ocupada, eu vou me sentar na mesa ao lado para ouvir aquela conversa, porque não é para fofocar, nem não é uma questão de nenhuma intenção com relação àquelas pessoas. É porque eu acho que todo ser humano, cada um, é uma versão da vida humana. E só ouvindo o maior número possível de pessoas é que eu vou ter uma compreensão mais ampla e mais profunda do humano, sabe? Que é indispensável para um educador freiriano, né? E a senhora, quando ouve uma frase dessa de alguém que passou, ela te inspira alguma coisa, te leva a uma história que talvez não seja aquela que ele esteja contando, né? Não. Então a literatura pode ser de criação ou de recriação. Exatamente. A senhora está lançando aqui em Belo Horizonte, hoje, esse livro aqui, Recapitulações, né? Isso. E colocou vários autores aqui, várias capas de autores todinho. queridos, né? Tem o José Lins do Rego, Machado de Assis, Kafka, tem aqui também, o que mais que eu estou vendo aqui? Drummond de Andrade, o nosso Carlos Drummond, nosso poeta aqui. E a senhora
Nesse Recapitulações, a senhora está recontando, a senhora está acrescentando ou dá uma outra versão diferente ao Capitu, ao Dom Casmurro? São várias referências a outros autores. Ou eu reconto a história e digo, olha, não foi nada assim. Por exemplo, o título Recapitulações vem de um conto que eu tinha escrito chamado Recapitulação, que é uma carta que a Capitu escreve de Paris para a amiga dela, a Sancha, contando a versão dela da história, que não é nada a versão que o Bentinho conta. E, então, há vários desses contos que são um reconto, digo, não, o Quadrilha do Carlos Drummond, meu amigo com quem eu tomava o ônibus e conversava com ele pelo menos uma vez por semana, quando eu era estudante no Rio, eu reconto a história. Digo, não foi assim. Outros são brincadeiras mesmo assim São várias brincadeiras, todos esses contos aí, com outros autores. Alguns eu invento uma história em que o autor é personagem. E assim vai. Até a Bíblia eu reconto aí, a história de Sansão e Dalila e tudo isso. Eu disse, não foi nada disso, foi outra coisa. Sem dar nenhum spoiler aqui, no caso, a senhora faz a defesa de Capitu, como é que é? Porque a gente vê que o realismo de Machado de Assis, ele deixa muitas portas lacunas. Pois é outra história, não é a história que ele conta. Sabe, eu me divirto fazendo isso e eu acho que a boa literatura é aquela que deixa espaço para o leitor. Eu sempre digo, eu sei o que eu escrevi nas linhas dos meus livros. O que está nas entrelinhas são os leitores que me contam. São os leitores que me dizem, porque eu não sei. Cada leitor tem a sua experiência de leitura e completa. E discorda, porque eu acho que a boa literatura, ela é essa. Quem faz o livro é quem escreve, quem lê também, né? Que pede a parceria, que dá espaço para a parceria do leitor. Agora, é engraçado porque esse livro não foi um livro que eu imaginei, vou fazer um livro inteiro assim, não. Foi ao longo de 20 anos que eu fui escrevendo esses contos. Porque eu escrevo um conto por semana. Porque eu sou do Clube do Conto da Paraíba, que tem há 20 anos, mais de 20 anos, nós temos esse compromisso. Maria Valéria, a senhora me permite, eu vou fazer um pequeno intervalo, doutora Vanesca, e no próximo bloco eu gostaria que a gente falasse sobre outro tema aqui, que até trouxe a senhora aqui, que é o Clube de Leitura da Amages Mulher. É uma iniciativa das magistradas buscando mais espaço, buscando essa emancipação, o espaço inclusive de poder. Gostaria que a gente tratasse disso também aqui no próximo bloco, e a gente volta em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especialíssima. Estamos recebendo aqui a escritora, educadora popular e freira Maria Valéria Rezende, que está lançando em Belo Horizonte o livro Recapitulações. Estamos conversando sobre o papel da literatura, o papel de transformação. E eu tenho aqui o auxílio luxuoso da juíza Vanesca de Araújo Leite me ajudando aqui a entrevistá-la. Então, Maria Valéria, nós deixamos uma questão aqui no bloco anterior. Adiantei para a senhora que a vinda da senhora aqui nesse nosso programa foi uma sugestão, uma pauta, achei muito bacana, do grupo chamado Amages Mulheres, que reúne as magistradas aqui de Minas Gerais, que fazem até um clube de leitura muito interessante. E a senhora foi, inclusive, motivo de muita discussão aqui no recente encontro. Como é que a senhora avalia esse papel, essa importância, a iniciativa das mulheres buscarem se organizando por meio dos livros, por meio do pensamento, da discussão, do debate? Olha, eu acho isso fundamental. Inclusive, eu sempre me chateio um pouquinho que todos os veículos de imprensa, de grande imprensa, só dão notícia ruim, né? Notícia boa não é notícia. Verdade. E é incrível a quantidade de grupos em torno da literatura, seja para ler, seja para escrever, e às vezes as duas coisas, que reúnem as pessoas para além dos limites da tecnologia digital, que nos deixa fechados, cada um no seu canto, e que restabelece laços de relações interpessoais ao vivo, sem hierarquia nenhuma, sem CNPJ, em que todas as pessoas são iguais. E
e criam laços não só de reflexão teórica ou a partir da literatura, da leitura, mas também de amizade, de solidariedade. Eu acho isso uma coisa maravilhosa que está acontecendo muito, justamente por eu ser escritora e por ter a sorte de que muitas vezes esses grupos descobrem meus livros. Eu tenho tido vários encontros, sabe? E é uma coisa que realmente me enche de esperança, que às vezes a gente tem a impressão que a humanidade está assim, à beira do precipício, né? Mas essas coisas é que me dizem, não, tem outros caminhos que estão acontecendo e que vão desabrochar em algo muito bom, né? Então eu acho isso maravilhoso. Eu tive a honra de fazer parte desse clube de leitura desde o início, né, em 2023. E a gente, inclusive, recebeu a senhora num dos encontros, né, para falar justamente sobre o livro Voo da Guará Vermelha. E foi um momento muito especial mesmo, com a senhora, com a gente. Foi pouco tempo, na verdade, né? A gente queria debater mais e a importância desses clubes de leitura mesmo. E a senhora falou agora sobre a questão da sociedade, né? Que às vezes a gente tem a noção que está à beira de um precipício. A gente está vivendo muitas relações rasas, né? Vendo muitas relações rasas. E os livros da senhora traz relações muito profundas, né? Por exemplo, o Rosálio e a Irene, né? A senhora acha realmente que a senhora é mais otimista ou mais pessimista com relação ao futuro da gente mesmo, enquanto humanidade? Olha, eu justamente eu tô ficando bem otimista, sabe? Porque eu tenho tido a sorte de por ser escritora e porque meus livros, eu tenho tido vários encontros, eu tenho pelo menos um encontro por semana virtual, às vezes é pessoal, como está sendo agora aqui em Belo Horizonte, mas em geral é virtual. Mas eu até me esqueço que é virtual, porque há um diálogo tão rico que dá a impressão que a gente está face a face mesmo, sabe? E então eu tenho muita esperança por isso. Eu justamente sempre digo, só dão notícia ruim, mas tem coisa boa acontecendo. Eu acho que a gente precisa de multiplicar essas boas notícias, sabe? E uma boa notícia, Maria Valéria, é que as mulheres, as magistradas, quer dizer, as mulheres buscam cada vez mais esse mundo do direito, né? A faculdade de Direito tem muita presença feminina. No judiciário, né? Na primeira instância, elas chegam a quase 40%, né? Mas vai subindo ali na carreira para a segunda instância, terceira e última, vai diminuindo o número de mulheres, que aí é aquele espaço de poder, né? A senhora, qual é a experiência que a senhora tem? Que avaliação a senhora faz? Que estímulo a senhora traz para que as magistradas não desistam e buscam? Porque só esperar o tempo de casa não vai resolver. Tem que buscar uma ação afirmativa, buscar um protagonismo diferente. Eu acho que elas vão ocupar cada vez mais espaços. E uma das razões é porque, uma coisa que eu já notei, os homens são muito mais competitivos entre si. Eles competem uns com os outros de uma maneira... E as mulheres tendem mais a se aliarem entre si. Então, eu acho que isso vai levar necessariamente a um avanço das mulheres, em cada campo em que elas começam a se aliar e se organizar e se apoiar mutuamente, né? E eles têm medo de competir com as mulheres. Como é? Eles têm medo de competir com as mulheres, né? Pois é. E eu acho, mas agora tem uma coisa interessante acontecendo também, que eu comecei a descobrir em alguns casos. Os homens aprendendo e gostando de tarefas que até muito pouco tempo eram só coisa de mulher. Estão dividindo mais, né? Estou vendo até, eu tenho um irmão que a mulher dele continua trabalhando, ela é uma dentista tecnológica, assim, e ele está aposentado, ele foi fazer um curso de cozinha, ele que cozinha em casa, ele que toma conta dos netos e escreve crônicas e contos, está tranquilo em casa. Então,
Até se E tá queixando, perdi feliz. muito tempo na vida, né? E tá feliz, tá feliz. Então, isso é possível, sim, sabe? Eu acho que a gente tá na beira, dá a impressão que está na beira do precipício, mas é possível dar poucos passos para trás e encontrar outro caminho. E eu acho que há muitas experiências muito interessantes. Eu sou otimista. Bacana, muito bem. Doutora Vandesca? E aí, a gente falando agora sobre as mulheres, né? Como que foi para a senhora, quando a senhora escolheu esse caminho, né, de ser freira? Como é que foi essa escolha? Porque o que a gente vê é que, acredito, né, que na época da senhora, ou se escolhia casar ou não tinha outra opção, Era. né? Como é que foi pra Então, senhora? eu sou de uma geração em que quando a gente não existia adolescência, a gente era criança e ficava moça. E aí logo começaram a perguntar, você já resolveu se você quer casar ou quer ser freira? Ora, eu a mais velha de 6 irmãos. Minha mãe e meu pai trabalhavam o dia inteiro. Eu ajudei a criar meus irmãozinhos. Aquilo já estava... Por outro lado, eu convivi com pessoas que tinham dado a volta ao mundo. Então, eu queria dar a volta ao mundo. E aí, eu percebi que ser freira era uma saída interessante para mim. E cada vez mais fui me convencendo disso mesmo. E foi mesmo, eu não me arrependo nem um pouco. Eu tive uma vida muito interessante, a oportunidade de conhecer o mundo inteiro e me relacionar com populações locais das mais variadas culturas e tudo isso. E isso foi realmente... Hoje eu sou o resultado dessa vida. Eu não sei o que eu seria se não fosse essa. E que bom, só um minutinho, tio. Que bom que hoje as mulheres podem escolher algo diferente, né? Escolher serem o que quiserem. A gente deve isso ao feminismo muito, né? Maria Valéria, juízes e juízas passam a vida lidando aí com processos judiciais, que são conflitos humanos, né? Eles também, ao mesmo tempo, eles fazem aperfeiçoamento desse pensamento jurídico, né? Buscando cada vez mais lidar com essas situações de aperfeiçoamento aí, de melhoria dessas decisões judiciais. A literatura pode ajudá-los também a decidir melhor? Olha, eu tenho a impressão que pode sim. Na medida em que... Porque cada pessoa é uma pessoa. Tem uma visão do mundo completamente única. E eu acho que a literatura, ela explora justamente isso, né? As várias possibilidades do ser humano, que deve contribuir, a boa literatura deve contribuir para uma compreensão mais profunda do humano e das suas motivações, né? Porque eu imagino que não é nada fácil. Ser juiz deve ser uma coisa complicada, angustiante em muitos casos, Grande né? desafio, né? Doutora Vanessa, mais uma participação, por Eu acho que favor. o conhecimento mais profundo e mais amplo das possibilidades humanas tem que ser importante, né? Eu acho que a sensibilidade que a literatura traz para a gente, no nosso trabalho diário, traz imensas possibilidades mesmo, né? Nas nossas próprias decisões. E o que a senhora entende hoje como esse boom, né, das escritoras mulheres, cada dia mais publicando, né? A gente sabe que as leitoras mulheres, elas sempre foram em maior número, né? Mas sempre tivemos muito aquém com relação à publicação, né? O que a senhora pensa Justamente sobre isso hoje? porque eu, por exemplo, na minha família, tanto a família mineira quanto a família santista, todo mundo escrevia. E eu, inclusive, eu nem queria ser escritora porque eu achava que não tinha graça nenhuma, todo mundo escrevia, né? E o que acontece? Depois de uma certa altura da vida, foi que eu descobri que todas as mulheres da família escreviam. O meu tio Vicente de Carvalho, poeta, né, teve 13 filhos, né?
todos escreviam, inclusive a maioria eram mulheres, as filhas dele, mais filhas do que filhos. Todos escreviam. Mas aí, a uma certa altura que eu descobri, só as solteironas é que publicavam. E eu tenho certeza que as mulheres toda a vida escreveram. E escreveram mais do que os homens. Há vários casos de vários escritores em que eles que ficaram famosos, mas quem ajeitava os livros deles eram as mulheres. Suas mulheres é que escreviam, que aperfeiçoavam, que caprichavam, e depois ele que publicava com o nome dele e que ia para a Dirná Silveira de Queiroz, que teve a ideia e que estimulou a criação da Academia Brasileira de Letras, ela nunca pôde entrar na academia, porque depois a academia ficou só para os homens, né? Então, sabe, havia uma repressão mesmo. E eu tenho certeza, inclusive eu já imaginei um projeto que seria: vamos procurar os baús das avós. Porque eu tenho certeza que nas casas em que o que era da avó ficou guardado em algum baú, você vai encontrar o livro de receitas, onde ela tomava nota da receita de um doce, de uma coisa. Lá no meio tem várias páginas em que são poemas, crônicas, receitas de pensamentos vida, né? escritos, misturado ali dentro daquele livro, mas não era para publicar, porque mulher não publica. Muito bem. Fica então aqui lançado então esse projeto aí. Vamos resgatar esse baú da vovó aí. Claro. Né? Bom, eu tive aqui o prazer de aprender aqui com Maria Valéria Rezende, escritora, educadora popular e freira, que está lançando aqui em Belo Horizonte seu último livro, Recapitulações. Muito obrigado pela entrevista e volte sempre. Eu que agradeço. E voltar a Belo Horizonte é voltar à minha infância, à minha juventude, meus avós maravilhosos. Isso continua inspirando a senhora aí. Bom, agradeço também aqui a presença da juíza Vanesca de Araújo Leite, que me ajudou a entrevistá-lo. Volte sempre. Eu que agradeço muito. Um prazer enorme. Eu que agradeço. Ficamos demais. por aqui então. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá aos canais da AMAGE no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.